As cores vão muito mais que a estética. Bem, o assunto de cores, como eu venho falando sempre, ele é super complexo. Nós percebemos o mundo à nossa volta através do nosso sentido, todos eles, né? Visão, olfato, tato, paladar, e tudo que entra em nós através dos nossos sentidos. Eles impactam em nossas vidas, eles ficam armazenados em nossas memórias, eles nos influenciam, eles interagem com a gente o tempo todo. E a cor, ela está diretamente ligada a isso, né? A nossa percepção, porque nós percebemos as cores através de nossa visão. A visão capta a informação muito rapidamente. Ela capta a luz, tem uma velocidade grande, né, e nós somos capazes de processar informações através da nossa visão muito rapidamente, em frações, assim, de segundos, milésimos de segundo. Nós nem percebemos, o quanto rápido essa informação é processada em nossa mente, né, como capta e como ela chega à nosso cérebro, interpretada e armazenada. Algumas, percepções impactam de maneira mais intensa, tanto positivamente quanto negativamente. Algumas sensações vão parecer mais agradáveis, outras muito desagradáveis, e geralmente essas que têm uma intensidade maior, elas acabam impactando de formas diferentes, no funcionamento da nossa mente, dos nossos órgãos, porque a mente acaba liberando algumas enzimas que se conectam com neurotransmissores, e o nosso corpo vai respondendo de forma muito individual. As experiências, às vezes, são de maneira muito pontuais e, às vezes, muito individuais. E por isso eu gosto de falar que não dá para a gente rotular as cores, não dá para a gente dizer, olha, o amarelo é isso, o vermelho é isso ou aquilo. Vai depender muito da vivência e da experiência de cada um. É claro que, se a gente pensar também pelo aspecto da onda em si, da energia da cor, ela tem a capacidade, sim, de agir de forma ou mais rápida ou mais lenta, né, de maneira mais intensa ou menor, por causa do tamanho da onda. Mas a resposta para isso vai depender muito da individualidade, da experiência de cada um. Então, as cores, elas têm esse papel, esse poder, né, de muitas ações, vamos dizer assim, né, de conectar, de transformar, de informar, de influenciar, de despertar, de negociar, de intervir, de relaxar, de mudar comportamento, né. Então, isso tudo está muito conectado. Esse quadro é um quadro muito esquemático, né, muito sintético, do que a cor pode ser, de como ela pode ser interpretada, né. Há algumas experiências de memórias, né, do aspecto tanto afetivo, principalmente, elas podem estar associadas às cores, né. A partir do momento que a gente vê um objeto que teve alguma relação até de apego emocional, se a gente, por um momento, vê aquilo, a gente tem lembranças de nossa memória daqueles momentos. Então, algumas cores podem estar relacionadas a pessoas de gostar mais ou menos, em função dessas experiências de memória.
algumas experiências negativas que podem ter acontecido, também podem, através da cor, já despertar reações químicas e físicas no nosso organismo, sem a gente saber por quê, através da cor. Então, não adianta, às vezes, a gente falar que gosta de uma cor ou de outra, se algumas experiências não foram positivas, e a partir desse momento, mesmo que a cor seja a mais indicada para determinada situação, por causa de uma experiência negativa, essa cor pode não ser benéfica. Ela pode trazer sensações ruins, ela pode trazer desconforto, ela pode trazer uma porção de coisas. Da mesma forma, o contrário, né? Às vezes a cor nem é a mais apropriada, mas para a pessoa, algumas situações, aquela cor vai ser a melhor opção. A relação entre cores quentes, cores frias, que nem tem essa imagem aqui do cantinho aqui, né, onde está o meu mouse. As sensações podem ser diferentes para cada pessoa, né? Um espaço com cores mais quentes pode ser mais apropriado para determinadas pessoas. Outros com cores mais frias pode ser determinado para outras pessoas. O ideal é que sempre se tenha algum equilíbrio, né? Não ficar quente demais, nem frio demais. Nós temos sempre que tentar buscar, de alguma forma, um balanceamento, né? Um equilíbrio. As comidas, né? Os grandes chefes, principalmente, eles trabalham o prato, né? A comida, o sabor, também com as cores, né? A gente come com os olhos primeiro, né? Um prato saboroso, bonito, né? Colorido, às vezes, ele parece ser mais saboroso. Então, primeiro a gente come com os olhos, né? A famosa expressão de comer com os olhos, ela está muito associada a isso. É claro que o aroma vai também trazer essa percepção, e é claro, o próprio paladar gustativo, né? Que vai, com as preferências de cada um, vai tornar esse prato mais saboroso. Como eu falei, né, tanto o olfativo de cheiros de outras coisas, de flores, de vegetação, de frutas, né, de aromas, ela vai também estar conectada a algumas situações, né, e aí acaba também se relacionando, né, como eu falei da comida, ela acaba se relacionando com outras coisas também, e aí acaba também as cores estando em conjunto nessa relação. Essa imagem de baixo aqui, do comportamento, que saiu até aqui errada, eu não tinha visto, da escada rolante, né. Isso foi uma experiência que a Uncle Zobel, que é da tinta coral, fez, que todo mundo só usava essa escada rolante, né. A partir do momento que eles pintam essa escada colorida, primeiro as pessoas começam a subir e já olha para o lado, né, aí algumas voltam e para subir na escada colorida. E aí elas já começam já a só subir a escada colorida. Então isso mostra nitidamente, uma mudança de comportamento só por causa das cores. Várias outras experiências já fizeram, né, de colorir, tipo uma pista de corrida no meio de uma calçada. Aí as crianças são mais espontâneas, elas começam primeiro, aí depois alguns adultos vão indo, porque também entra na brincadeira da criança, e a gente vê nitidamente essa mudança de comportamento por causa de uma cor, de um colorido, de uma maneira, assim, muito estratégica, né, não por acaso. A cor não pode ser colocada somente pensar em colorir sem um propósito desconecto. Tem que haver um propósito, tem que haver
relação, tem que haver uma intenção, né, sempre vai ter que ter uma intenção quando a gente escolhe uma cor. Essas palavras que estão aqui descritas em cada das cores, isso foi uma experiência que eu fiz, né, na verdade uma pesquisa, um levantamento, que eu entrevistei, via online, né, através de uma pesquisa, um formulário de pesquisa, que eu perguntei sobre essas cores, qual era a sensação que eles tinham, o que é que vinha na memória, qual a associação que eles faziam quando viam determinada cor, né. Cada cor eu fiz a mesma pergunta, e cada um teve respostas bastante diferentes, bastante pontuais, bastante, de forma pela sua vivência, pelo seu repertório de experiência, pela posição de onde mora, de onde vive, porque o fator cultural, a gente não pode esquecer dele, que é super importante. Então, cada cor vai ter certas simbologias, vai carregar esse peso de certas simbologias, porque é muito presente esse fator cultural. Então, eu perguntei pontualmente algumas cores, e foi nítido perceber algumas vivências do dia a dia que estavam relacionadas ali com as cores. Foi nítido perceber posições geográficas diferentes, principalmente quando eu pergunto sobre o azul, né, ou o verde, que associam a cor do mar, né. É claro que geograficamente a gente sabe que alguns lugares a percepção do mar, da cor do mar, ela parece mais esverdeada, outros parece a cor mais azulada, e dependendo da posição do sol, né, se tem mais sol, se tem menos sol, a cor vai parecer azul mais claro, azul mais escuro, verde mais claro, verde mais intenso, um verde mais azulado. Isso ficou muito claro, essa questão geográfica, né. A questão também da questão cultural, né, quando se fala da morte, muitas coisas são associadas de forma diferente, né, uns até colorido. Então, o aspecto positivo e negativo da cor também está relacionado a essas vivências, a essas culturas. Então, acaba uma cor carregando situações de aspecto mais positivo e outras de aspecto mais negativo. Não é que existe certo ou errado, a gente tem sempre que fazer esse balanço, né, fazer essa análise, entender o contexto, perceber perceber, né, não só aquela questão isolada, né, ampliar a nossa visão e perceber por que que está sendo feita essa relação, e por que que a pessoa, né, tem preferência por algumas coisas, outras não. Então a cor vai ter sempre essa questão, no comportamento, na percepção, nas vivências, na memória, no aspecto cultural. Então essa pesquisa foi só mais para comprovar essa individualidade, né, da nossa percepção de cada um, que pode ser diversas, né. E aí quando eu falo que a cor não pode ser rotulada, é também em função disso. E é isso, né, esse quadro sintético. A questão da luz, a gente tem que perceber que quando a gente coloca a cor num determinado local, tem a questão da influência da luz, então o assunto começa a ampliar, né. Tem a parte da teoria das cores, que não podemos esquecer. Então essa questão das cores, né, ela tem muitos outros aspectos e,
sinteticamente, como eu disse, esse quadro é um quadro de percepções apenas para ilustrar como nós percebemos as cores, vimos as cores, sentimos as cores e tudo mais, né? Então é isso, muito obrigada, espero que tenham gostado.